Pessoal, tudo bem com vocês? Professor Leonardo Dantas, e hoje nós vamos falar sobre as unidades. Você sabe me dizer qual a função das unidades? Não? Eu vou explicar para você. As unidades têm a mesma função do seu nome. Qual é a função do seu nome? Não é identificar a sua pessoa? Pois é. Então, as unidades identificam as grandezas. Quer ver um exemplo? Quando eu falo assim, ó, está a 36 graus Celsius aqui. Eu estou falando de qual grandeza? Eu estou falando de temperatura, não é? Como que você identificou que a grandeza era a temperatura? Pelo simples fato de eu ter falado a unidade graus Celsius, que você sabe que é uma das unidades que eu tenho para temperatura. Quer ver um outro exemplo? Quando eu falo assim, 100 km por hora, eu estou falando de quê? Eu estou falando de velocidade. Por que você sabe que a grandeza é velocidade? Pelo fato de ter utilizado quilômetros por hora, que é uma das unidades que eu tenho para velocidade. Todas as grandezas físicas e químicas, elas sempre vão possuir mais de uma unidade. Por exemplo, quando você pega a temperatura pode ser dada em graus Celsius, grau Fahrenheit e Kelvin. Quando você pega a grandeza tempo, o tempo pode ser dado em segundos, minutos, horas, dias, mês, ano e por aí vai. Você está percebendo que uma mesma grandeza tem mais de uma unidade? Vamos pegar a massa, por exemplo. A massa não pode ser dada em gramas, quilogramas, toneladas, tá vendo? A mesma grandeza tendo várias unidades. Isso é um problema na hora que você vai resolver uma questão, por exemplo, que envolve várias grandezas, tá? Se essa questão falar para você que você está no Sistema Internacional de Unidades, o que você vai ter que fazer? Esse Sistema Internacional de Unidades diz para você com qual unidade você vai ter que trabalhar com cada grandeza. Por exemplo, no Sistema Internacional a velocidade é em metros por segundo. Então, se fosse o caso dessa questão, se ele me trouxesse um valor em quilômetros por hora, eu teria que saber transformar essa velocidade para metros por segundo. Um outro exemplo, se ele me desse uma massa em toneladas, tá? Se eu estivesse seguindo o Sistema Internacional de Unidades, eu teria que transformar essa massa de toneladas para quilogramas. Beleza? Só que existem algumas questões que não cobram que você trabalhe com o Sistema Internacional de Unidades. Você tem que ficar atento a isso. Mas a esmagadora maioria das questões, principalmente do Enem, tudo que ela pede para você com relação às grandezas são baseados no Sistema Internacional de Unidades. Beleza? Então, uma dica para você aí, ó, essas conversões que você geralmente estuda em física, em matemática, em química, geralmente lá no primeiro ano, você tem que saber fazer elas, porque isso é um assunto recorrente no Enem. As unidades identificam as grandezas. Cada grandeza sempre vai ter mais de uma unidade. Cabe a mim saber transformar essas unidades, porque eu não posso somar, por exemplo, uma tonelada com 100 quilogramas. Eu tenho que somar tonelada com tonelada ou quilograma com quilograma. Então eu vou ter que transformar uma das duas, nesse exemplo que eu acabei de citar, ou eu transformo quilogramas para toneladas ou toneladas para quilogramas. É assim lá na sua questão, principalmente se ele disser para você seguir o Sistema Internacional de Unidades. Ok? Pessoal, vou ficando por aqui. Abraço e até a próxima dica. Fui!